Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs em Jesus. Muita paz e muita luz a todos. E sejam todos bem-vindos a este encontro virtual, que será um encontro maravilhoso entre mulheres que irão falar a respeito da mulher, do espiritismo, do evangelho. Eu me chamo Verônica Santos, estou falando aqui de Aracaju, Sergipe. Agradeço a Deus pelo encontro da tarde de hoje. Agradeço a todos os internautas que estão nos acompanhando e gostaria também de fazer um agradecimento especial a todos os nossos parceiros nesta transmissão na tarde de hoje. A Web Rádio Espiritual, Rádio Amigo Espiritual, na pessoa de André. André, um grande abraço. A Associação Espírita José Ferreira de Moraes, no Rio Grande do Sul. A TV7 da Paraíba. A Espiritize na Bahia. A Rádio Portal da Luz, Mato Grosso do Sul, TV Espírita Nosso Lar, Vitória da Conquista, Bahia, Estação Dama da Caridade, Benedita Fernandes, em São Paulo, e, é claro, um grande abraço ao nosso amigo Orson Peter Carrara, que sempre nos proporciona este encontro com tantas pessoas maravilhosas, né? E hoje nós teremos mais uma live da série Dia Internacional da Mulher. A mulher, o Evangelho e o Espiritismo. E eu não quero ficar sozinha na tela, não. Eu quero convidar 4 mulheres espíritas que vão conversar conosco na tarde de hoje. Convido primeiramente Ana Maria Becker, do Rio Grande do Sul. Ana Maria, seja bem-vinda. Olá, Verônica, é uma alegria a todos estar aqui presente. Que bom, Ana, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Uma boa tarde. Convido também a Dalva Silva Souza, do Espírito Santo. Dalva, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Verônica. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando neste momento. Quero convidar também a nossa querida Rogéria Olímpio, de Minas Gerais. Rogéria, seja bem-vinda. Boa tarde, muito feliz de estar aqui com vocês, conhecendo amigas novas e que seja uma tarde muito produtiva para todos nós. E assim seja, Rogéria. E agora convidar também Horaci Correia, do Rio de Janeiro. Horaci, seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe. É com grande alegria que estou hoje dividindo essa tela, esse momento e esse espaço com vocês. Que possamos, a partir de agora, já que não nos conhecíamos, agora conhecendo virtualmente, mas que inicie entre nós um elo de amizade e de carinho. Contem sempre comigo. Estou aqui. É um prazer e um abraço ao meu querido Orson e a todos que estão nos assistindo agora. Que assim seja, Horaci. E eu gostaria, então, de ouvir cada uma destas meninas, começando com Ana Maria. Ana, gostaria que você se apresentasse um pouquinho para nós, a sua caminhada espírita. Bom, Verônica, pessoal, né, que está aí em casa nos assistindo, quem vai assistir depois. Eu conheci a doutrina espírita já na juventude, aqui no Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai, e me encantei com a proposta, né, do Cristo, a proposta de serviço, de amor, e de reforma íntima, principalmente, né? De assumir as responsabilidades. E aí, dentro do movimento espírita gaúcho, eu tenho atuado, trabalho aqui na minha cidade de Santana do Livramento, no Centro Espírita Caridade, e também faço parte do Centro Espírita Sem Fronteiras, que é um centro virtual, né? Só tem atividades virtuais. E eu tenho atuado mais com palestras, seminários, facilitação de grupos de estudo, evangelização da juventude, atendimento fraterno, enfim, onde for necessário, né, o chamado surgir, a gente abraça a tarefa dentro das nossas possibilidades, né? E é uma alegria poder trabalhar para Jesus, né, no Cristo, dentro dessa proposta de serviço e de amor. Isso mesmo, Ana. E eu passo a palavra, então, para a Dalva, para que a gente conheça um pouquinho de Dalva Silva. Dalva, é com você, sua jornada espírita. Então, nessa encarnação, eu tive a alegria de nascer numa família espírita,
Eu sou natural de Volta Redonda, no estado do Rio, mas meus pais tinham raízes aqui no Espírito Santo. Minha mãe era do Alegre. Quem é do Alegre fala do Alegre, não é de Alegre, não, é do Alegre. E os meus pais foram para o estado do Rio bastante cedo por conta das dificuldades econômicas na época. Eu acabei nascendo lá, e lá eu fiz todo o trajeto de evangelização, desde a escola da infância, né, passando pela mocidade, engajando no serviço espírita lá na Associação Espírita Estudantes da Verdade. Mas depois a minha família se transferiu aqui para o Espírito Santo. Eu digo assim que eu já me acapixabei, que eu retomei as raízes da minha mãe aqui no Espírito Santo. Estive morando em Alegre um tempo, no Alegre um tempo, e em Vitória a maior parte desse tempo. Desde 82 eu estou aqui. Nessa trajetória foi possível um trabalho bastante grande na divulgação do espiritismo aqui, nas casas espíritas da Grande Vitória, e nos últimos anos, na coordenação do trabalho da Federação Espírita do Estado. Estivemos na presidência da Federação por 4 mandatos, e entregamos esta coordenação em 2019 para uma nova equipe, mas continuamos colaborando com a federação. Nosso trabalho continua ligado ao movimento federativo em várias frentes importantes, e nessa trajetória de professora, de mãe e de espírita, a instigação para conhecer um pouco mais dos desafios de tudo que a doutrina nos propicia. Nós tivemos a oportunidade de publicar alguns trabalhos, principalmente na área de família, começando com algumas propostas muito interessantes sobre os caminhos do amor, os caminhos da liberdade, e dentro dessa área de família e de mediunidade. São as áreas que a gente tem dedicado bastante tempo, bastante reflexão, e essas publicações estão disponíveis. Quem quiser conhecer mais, vai ser uma alegria compartilhar conhecimento sempre. Maravilha, Dalva. E agora vamos conhecer um pouquinho de Horaci. Horaci, agora é com você. Eu sou Horaci Correia, natural de Três Rios, mas saí de Três Rios sem conhecer o movimento espírita. Fui conhecer no sul do Pará uma palestra com o nosso querido amigo Alberto Almeida. Foi com quem eu encontrei o espiritismo deixa eu ver, 76, e muito tempo. Nem é bom contar, não. Como sou a vovó da equipe aí, faz muito tempo. Militando na doutrina espírita como dirigente de casa, coordenadora, me preparei 18 anos para passar pela maior dor da minha vida, que foi sepultar o corpo de um filho. Daí, a partir da desencarnação do meu filho Bruno, com 21 anos, eu comecei a fazer um trabalho junto a mães que sepultaram, pais que sepultaram o corpo dos filhos, com crônicas, com cartas, com mensagens, e hoje estou no trabalho, apesar de não estar presencial, a partir dos encontros que fazíamos na Baixada Santista, em Três Rios, no Mato Grosso do Sul, que eu morei um tempo lá. Meu filho mais novo mora lá, a gente faz um trabalho também junto a algumas mães, alguns pais. Então, hoje eu estou engajada no Centro Espírita Irmão Estevão, mas com um trabalho intensivo no Cantinho de Maria, que é o cantinho aonde nós nos envolvemos com as mães. Se não fosse a doutrina consoladora, quando eu vivi a desencarnação do Bruno, eu me preparei para isso, para poder ser a mãe que sepultava o corpo de um filho e leva o coração amigo para outras mães. Então, o Espiritismo abriu um leque de luzes na minha vida, de oportunidades incríveis, para que eu crescesse a partir dessa dor. E hoje, feliz sou e continuo trabalhando junto a todos, agora no momento fora, mas trabalhando junto às mãezinhas e aos pais que passam por este momento. Isso mesmo, Horaci, essa doutrina bendita que nos consola, que nos esclarece. Também conheço muitas mães que tiveram que sepultar os seus filhos, mas que a partir do Espiritismo cresceram e mostraram as suas potencialidades, mostraram bastante conhecimento, crescimento após esse contato com a doutrina espírita. Então, é uma doutrina que nos consola, é uma doutrina que nos esclarece.
Então, agora vamos conhecer um pouquinho de Rogéria Olímpio. Rogéria, com você. Boa tarde, gente. Eu queria só antes deixar um abraço aqui para os nomes que a gente está vendo aqui: Neuza, Orson, Fred, a Isaura, são todos corações queridos, Rosana, Elaine, e é muito bom a gente poder encontrar com amigos. Se esquecemos de algum, daqui a pouco a gente lembra. Com certeza. Mas porque tem muita gente que não aparece aí. A gente fica até com vergonha de falar direito, porque a gente sabe que está deixando gente de fora. Mas eu estou, neste momento, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Sou mineira, mas de Governador Valadares. Vim para cá há 23 anos atrás para fazer faculdade e acabei ficando. Sou atualmente trabalhadora do Centro Espírita Ficar, muito querida por vários motivos. E diz um amigo meu que a razão não me levou para o Fé e Caridade, mas o coração arrastou, porque eu conheci meu marido, que era de lá, e acabei ficando lá numa fase de mudança de casa. Tem essas coisas que acontecem. Sou professora em Levi Gasparian, acabei de descobrir que é a Horacia lá de perto, no estado do Rio, já há 22 anos quase. E eu acho curioso lembrar porque eu me fiz professora, me vi professora dentro da doutrina, em grupo de jovens e evangelização. Então, a gente vai vendo como que as experiências que vão sendo construídas também, né, dentro das casas espíritas, acabam sendo, de alguma forma, uma espécie de estágio para aquilo que a gente vai enfrentar na vida aqui fora. Estou no meio termo entre a Dalva e as meninas. Eu não nasci espírita, mas como tantos casos, né, minha mãe foi levada à doutrina por causa de mediunidade que precisava ser educada, que precisava ser trabalhada, e no entendimento deles, na época, graças a Deus, ela foi para a doutrina para estudar, mas arrastou as 5 filhas para a evangelização imediatamente. Então, esse ano, adoro falar de idade, tá, Horaci? Não tem problema nenhum com essas questões. Você estava falando de 76, são quase 45 anos, porque eu nasci em 75. Esse ano são 41 anos de doutrina, com muita alegria e muita certeza, né, de que é o melhor presente que eu podia ter recebido nessa encarnação. E, por enquanto, eu acho que é isso. Pode falar. Não, eu casei em 76, eu não nasci, eu casei. Você tinha falado de quando você foi para o Pará, aí eu achei que você tinha ido para lá nessa época, é só por causa Em disso. 76, quando eu casei. Tamo junto. Estamos. Isso aí. Então, antes de passar a palavra para a Ana Maria, vamos dar uma voltinha aqui pelo chat e ler alguns comentários aqui. Uma boa tarde a todos. Nós temos aqui Lio, Osvaldo, a Neuza Marana, né, a esposa de Orson, a Cleusa Ferreira, a Regis Becker, nosso querido Orson Carrara. Boa tarde, amigos. Um bom trabalho para você também, Orson. A Fernanda Linhares, que sempre nos acompanha, né? Boa tarde, amigos e amigas do chat, aos canais retransmissores da live e às palestrantes da tarde. Abraços de Floripa, um abraço para você também, Fernanda. A Rosana Silva, de Montes Claros, Minas Gerais. Derne Oliveira, Isaura Hart, boa tarde a todos, feliz por estar aqui. A Cleusa Rigueiro, a Helena Portugal, Silvana, Marcos e vários outros. Olha, muita gente, graças a Deus. Muito obrigada a todos vocês que estão conosco, nos acompanhando. E com certeza será uma tarde maravilhosa. O Derne Oliveira diz, em nome da TV Espírita Nosso Lar, sejam todos bem-vindos. Bem-vindo, Derne. Dentre tantos outros, olha, graças a Deus, meninas. Muita gente participando conosco. E aí, Ana Maria, eu sei que você tem aí uma grande facilidade para falar sobre família, sobre sociedade. Olha, e o chat começou com um comentário puxando para isso, viu? O comentário da Lio diz o seguinte: a mulher tem grande importância neste processo, pois a mesma, quando equilibrada, equilibra a família e a sociedade e o mundo. Então, Ana Maria, começa aí nos falando um pouquinho a respeito da mulher, a respeito da família, as relações com a sociedade, a doutrina espírita. Então, pessoal,
meus amigos, né? Esse comentário aí foi muito, muito oportuno, né? Porque é importante a gente primeiro, antes a gente começar a refletir na importância feminina, né, nesse processo, nessa questão de estarmos mulher, é importante a gente observar qual é a nossa origem e quem nós somos, né? Então, se nós, a doutrina espírita vem nos esclarecer que nós somos espíritos, então nós estamos temporariamente ocupando um corpo, uma veste feminina, né? Temporariamente. E lá na questão 201 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona a respeito de se o espírito que ocupou o corpo de um homem, ele pode vir a ocupar um dia o corpo de uma mulher, os espíritos são taxativos, que é evidente, né? Somos os mesmos os espíritos que transitam nessas experiências femininas e masculinas. Então, a nossa essência é espiritual. E a gente, ao reencarnar, vai assumir essas experiências como de acordo com a nossa necessidade evolutiva, de acordo com a necessidade daquilo que a gente precisa para aquele momento. Então, quando a gente fala nisso, é importante a gente começar a pensar assim, ó, os desafios de estarmos mulheres nessa nossa sociedade de hoje, né? O desafio de estarmos mulheres na família que construímos, porque a família que a gente tem é a família que nós atraímos para nós, né? De acordo com as nossas necessidades de aprendizagem e de evolução. Então, aqueles companheiros que a gente vai encontrar no nosso círculo familiar são os mais adequados ao nosso processo de crescimento, né? Aqueles que a gente precisa do convívio. Então, quando nós estamos imbuídos dessa noção de que nós somos espíritos que estamos em processo de crescimento, que estamos em processo de evolução, assim como aqueles nossos companheiros de jornada evolutiva também o são, a gente passa a ter uma visão de um ponto de vista mais alto e mais amplo. E aí a gente consegue, ao menos, captar um pouco melhor esses desafios, né? Porque mulheres somos muitas. Mulheres, hoje, na sociedade, nós temos as mais diversas experiências, né? Aqui nós temos mulheres de diferentes regiões brasileiras, né? Mulheres com diferentes experiências de vida nesta existência, mulheres com de diferentes etnias, né? Então, dependendo do ambiente em que a gente vai reencarnar, a gente vai encontrar desafios que vão ser diferentes para cada uma de nós no corpo feminino e alguns que são comuns a todas as mulheres. Então, o que esta nossa experiência neste corpo pede de nós neste momento? É algo a gente começar a se questionar, porque muitas vezes, e é muito fácil a gente assumir, às vezes, um discurso de que nós somos vítimas da sociedade patriarcal, machista, né? E a gente esquece que essa é uma sociedade construída por nós. E que nós também já ocupamos papéis masculinos em existências anteriores. Então, é importante a gente começar a olhar para os nossos companheiros de caminhada evolutiva, né? Com um olhar acolhedor também, né? Compreendendo que nós sabíamos aonde estávamos entrando, né? Que a sociedade de hoje, quando a gente reencarnou, a gente sabia o que era que a gente ia enfrentar. E nós estamos progredindo juntos. Então, em cada uma dessas situações, o que a doutrina espírita pode nos ajudar? Em que o Evangelho do Cristo pode nos ajudar? Porque ao nos dar os esclarecimentos, ele também nos dá a chave para a gente entender que a gente precisa fazer um aprendizado em cada situação. E, ao mesmo tempo, quando eu entrei num sistema familiar, né, numa família, eu vou ocupar papéis e funções. E, enquanto filha,
eu ocupo uma função, né? E aí a gente percebe que às vezes a gente inverte esses papéis, né? Enquanto mãe, como missão da maternidade, é uma outra função destinada a orientar aqueles que me foram confiados, enquanto esposa ou companheira, né? Ou mantendo um relacionamento afetivo, é uma outra situação. E cada uma dessas situações, às vezes os conflitos que vão surgindo é porque a gente tem dificuldade de trabalhar as nossas questões internas. A gente não se percebe como espírito imortal e a gente se coloca numa posição de pouca compreensão, né, da nossa realidade, porque a proposta do Cristo do amar ao próximo como a nós mesmos, ela está muito direcionada para quê? Para que eu me ame, me compreenda, me entenda, me aceite, me equilibre, busque as situações necessárias, né, a ajuda efetiva que a doutrina espírita, por exemplo, pode me dar através do esclarecimento, através das orientações todas, né, do passe, se for o caso, né, ou outras ajudas dentro das áreas terapêuticas, muitas que o mundo nos oferece, para que eu consiga me equilibrar e cumprir o meu papel dentro da família e da sociedade da melhor forma possível, né? Então, a gente enfrenta muitos desafios. A mulher hoje, quando está nesse momento atual de pandemia, né? O estar doente, como é que a gente tem enfrentado essas situações? O medo da doença. São todas questões que vêm muito ao encontro disso, da gente se relacionar com a nossa realidade espiritual, unir forças, fazer a nossa conexão com o alto, que nos falta em muitos, né? Em muitos lugares. Eu falo de um lugar que às vezes a gente fala, parece que, mas a pessoa tem a resposta para tudo. A gente tem experiências que de repente nos serviram e nos ajudaram a fazer a nossa transformação, assim como a Horaci colocou de um jeito tão bonito, né? Uma experiência dolorosa que serviu para ela e que pode ajudar. Então, cada uma de nós, quando enfrenta essas situações, ela tem a opção de conseguir fazer o seu trabalho interno de autotransformação, focando na grandiosidade do Pai, né, na amorosidade desse Pai Celestial, e trazendo para si a força que é o viver aquela experiência dolorosa, né? Seja doença, seja situação que a vida vai nos oferecer. Então, qual é o desafio hoje? Pergunto para quem está aí, quem quiser compartilhar, de estarmos mulheres nessa sociedade que às vezes nos enxerga como menos capazes, né? Será que a gente compra essa ideia? Será que a gente se revolta com essa ideia? O que a gente pode fazer a partir dessa ideia, com essa compreensão toda da doutrina espírita? E qual é o nosso papel dentro do nosso ambiente familiar, né, como mulher? Trouxe mais questões, né, se o pessoal conseguir pensar um pouquinho a respeito, né, colocar algumas coisas aí, para nós começarmos o debate. Pois é, Ana lembrou bem. Vocês no chat podem comentar, mas também trazer perguntas para as expositoras da tarde de hoje. Então, Ana já lançou aí alguns questionamentos, né, Ana? Muito bem. E eu tenho aqui, quer dizer, meninas, vocês têm algo a complementar, algo para falar a respeito do tema trazido por Ana? Horaci? Eu fico pensando que muitas pessoas dizem que o evangelho está ultrapassado. E Emmanuel nos diz que Jesus inaugurou o feminismo. E nós vamos ver, eu, por exemplo, casada há muito tempo,
há quase 50 anos, a gente fica pensando que ainda levamos o casamento aquela ideia de que a mulher era inferior ao homem, que a mulher tinha que obedecer não para se humilhar, e sim para ter alguém que a sustentasse, que andasse ali. Ainda era do tempo que você andava atrás, que na frente, no homem, ao lado do homem. Agora é ao lado, é na frente do homem que nós estamos. Jesus inaugura isso. E quando nós lutamos na luta com o marido, até mesmo para abraçar a doutrina dos espíritos, há muito tempo atrás, aí nós lembramos de Joana de Cusa, que Jesus diz a ela: Joana, ame o seu marido como se um irmão fosse. Quando nós passamos pela dor da desencarnação de um filho, nós vamos à viúva de Naim, que também estava sepultando o corpo de um filho, a Maria de Nazaré, nossa doce mãe, Maria. Quantas vezes, para a gente suportar as dores da vida, a gente tem que ressignificar, lembrando de Maria, ressignificar o fato e lembrar das coisinhas boas, vividas com aquele que sepultamos, ou o marido, ou o filho. Quando nós pensamos na humildade, na simplicidade, vamos até a viúva que deposita ali no cofre a simplicidade da sua oferta naquele momento, reconhecendo que Jesus está nos observando sempre. Como o apóstolo Paulo nos diz, que existe uma nuvem de espíritos nos observando, aí como se tivesse, com essa lembrança, nós pensamos: meu Deus, olha a minha orelha sendo puxada, segura aí. Quando eu vejo a história de Maria de Magdala, quando eu vejo a história da mulher adúltera, eu lembro, eu agradeço, não que seja o caso, mas eu nasci em 54, sou filha de mãe solteira, e a dignidade da minha mãe, que me criou, que eu quero agradecer essa mulher da minha vida, que não me abortou, me criou sozinha e vivenciando todo o preconceito que as mulheres viviam daquele tempo e ainda vivem até hoje. Imagine, há 68 anos atrás, o que minha mãe passou. Minha mãe, que desencarnou, tinha 13 anos. Com 13 anos eu perdi a minha mãe. Não conheci meu pai e não tive irmãos. Agradeço a minha mãe por não ter me abortado e lembro dessas mulheres que passaram pelo preconceito. Quando a gente pensa na amizade, pensa em Marta e Maria. Quando pensa na fé, aquela fé de tocar sem ver, pensa na hemorroíça. Então, o Evangelho, ele vem nos dizer hoje passagens belíssimas. Quando nós pensamos na obsessão, vamos até a mulher corcunda do Evangelho, que há 18 anos ela trazia aquela obsessão dolorosa, e por aí nós vamos. Então, o Evangelho, como disse, o Evangelho nos sustenta para ser a esposa que somos, para ser a mulher lá fora onde trabalhamos. Eu já aposentei, mas tem muitas que estão trabalhando. Eu trabalhei com a saúde, eu trabalhei em vários lugares, entendeu? Então, o Evangelho nos prepara. O nosso tema é o Evangelho, não é nosso, é o Evangelho que vem nos fortalecer para continuar cada vez que nós acharmos que a coisa está difícil, que vamos sucumbir, vá até o Evangelho. Vá até o Evangelho e encontre nele forças para continuar. Nesse momento de pandemia, vamos até o Evangelho, vinde a mim, vós que estáis aflito e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Isso então, mesmo. O Evangelho é de ontem, é de hoje e será de sempre. Sim. Lá antes, quando Jesus vem e toma esse feminismo como o primeiro grande feminista da história, em que diziam: compra-se um escravo com dinheiro, com contrato para prestações de serviço. Compra-se uma mulher com dinheiro, com contrato para relações sexuais. E nesse contrato vinha dito que o escravo hebreu, ele não lavava os pés do seu amo, mas a mulher, como o escravo pagão, tinha que lavar os pés e as mãos do seu marido, que a mulher não podia falar em público, que a mulher não podia se declarar. Olha o que o Evangelho nos traz, que hoje nós podemos dizer, graças a Deus, estamos vivendo esse momento difícil. Com certeza, muitos lares estão aí lutando, muitas famílias lutando, mas o Evangelho vem nos dizer, o Consolador prometido, que vai passar. E ninguém está fora do lugar onde deveria estar. A doutrina vem nos dizer, Chico Xavier nos dizia, estamos no lugar onde os nossos pés nos colocaram, vivenciando as situações que nós criamos para nós
e vivendo com as pessoas que colocamos em nossas vidas. Logo, não caímos de paraquedas nessa pandemia. Tive medo? Tive muito. Acordava de madrugada e fazia um autopasse. Entendeu? Tive preocupações, tive. Meu filho está lá no Mato Grosso do Sul, eu estou aqui. A família, criei outros filhos de outras mães, além dos meus filhos. E a gente fica preocupado com todos, mas nós sabemos. Se não estiver, não é, querida Ana? Se não estiver no nosso momento, nós não vamos sucumbir. Aí, como dizia Chico Xavier, Senhor, se for o meu karma, ameniza um pouquinho, me leva logo. Ameniza um pouquinho, me leva logo. Não é assim? Então, que a gente possa cada vez mais nos fortalecer com a mensagem de Jesus e ver o que ele veio nos dizer. O amor de Deus cobre multidões de pecados, não é assim? Que ele fala com Maria, de Maria Madalena. Então, nós não temos que estar sofrendo por nada. Sejamos felizes. Tenhamos paz e alegria de viver, acreditando que vai passar, não é assim? Dalva, gostaria de complementar alguma coisa de Ana? Você ia falar, mas eu acho que eu cortei o seu raciocínio. Eu ia comentar que Ana começou lembrando as questões do Livro dos Espíritos, que dizem que estamos, não somos, né? Nós estamos mulheres nesta encarnação e ao longo da história estivemos em outros papéis e quantas encarnações tivemos em corpos masculinos, nós não sabemos. A história está construída e certamente nós temos parte na construção dessa história. E nem sempre a nossa parte foi na vestimenta feminina, mas agora estamos vestidos nessa roupagem feminina. Aí eu queria comentar que, para que a gente entenda o momento, às vezes a gente tem que olhar o passado e observar que, dentro do movimento espírita, nós estudamos que a humanidade está numa trajetória de construção da espiritualidade. E nessa construção da espiritualidade, a gente destaca 3 momentos. O momento primeiro, que foi aquela possibilidade da construção da ideia do Deus único, que foi a contribuição do povo hebreu, está lá no Velho Testamento. No segundo momento, com a presença de Jesus, o próprio governador do planeta Terra esteve presente, e como a Horaci bem destacou, ele não discriminou a mulher, embora a cultura em que ele nasceu era uma cultura que discriminava a mulher. Então, toda a atitude de Jesus mostrou bem o que o futuro deveria trazer na construção dessa realidade nova, e no terceiro momento o Espiritismo vem complementar, porque não tem sentido privilegiar um ou outro gênero, uma vez que os espíritos não têm sexo, e nós vestimos roupagens masculinas ou roupagens femininas na dependência do programa de vida, do que queremos desenvolver. E aí tem um estudo muito interessante que a gente faz no livro Os Caminhos do Amor, que fala exatamente dessa questão. A feminilidade, ela é um projeto de desenvolvimento da interiorização, da sensibilidade. Então, o espírito precisa viver os 2 lados, né? Enquanto a masculinidade projeta a criatura no homem, no pensamento objetivo, nessa racionalidade, a feminilidade, ela traz o outro lado da medalha, traz a intuição, traz a sensibilidade. E então, no Livro dos Espíritos também, quando a gente trabalha a lei da igualdade, fica claro que uma sociedade, para ser justa, tem que garantir a igualdade de homens e mulheres, porque são seres que representam a presença do Filho de Deus. O Filho de Deus é a inteligência, é o espírito, que não tem sexo em si mesmo, né? Ele vai representar aqui na Terra esses papéis. E os espíritos são claros em dizer nessas questões, de 817 a 819, que estas funções são complementares. Homens e mulheres têm funções diferentes, eles devem ter igualdade de condições,
mas tem funções diferentes. E muitas vezes as pessoas não entendem isso, que está dito no Livro dos Espíritos: cuide o homem do exterior e a mulher do interior. E muita gente pensa que cuide o homem lá de fora da casa e a mulher do interior da casa. Não é isso que os Espíritos quiseram dizer. É exatamente esse movimento psicológico próprio do masculino, que é mais para fora, e o próprio do feminino, que é mais para dentro. E a sensibilidade feminina, ela é muito importante. Então, quando você pensa no caminho da construção da espiritualidade, nós vivemos com o espiritismo uma etapa muito importante, porque o espiritismo é uma doutrina muito mais liberal com a mulher do que as outras doutrinas religiosas que existiam no mundo foram. A doutrina espírita, ela propõe isso já nos seus fundamentos. Nós estamos falando aqui do Livro dos Espíritos, de conceitos que os espíritos trouxeram na obra basilar. E eu queria também comentar uma coisa importante, porque essa sensibilidade e essa coisa da intuição feminina, ela acaba tornando o espírito na condição feminina muito adequado ao trabalho da mediunidade. Então, eu queria destacar aqui uma fala de Emmanuel no livro Consolador, quando ele analisa a questão da mediunidade, ele diz que homens e mulheres podem igualmente atuar como médiuns, mas aí ele faz uma ressalva: a mulher, pela evolução da sua sensibilidade em todos os climas e situações, através dos tempos, está na atualidade em esfera superior do homem para interpretar com mais precisão e sentido de beleza as mensagens dos planos invisíveis. Então, esse papel que o feminino pode representar com mais adequação, a gente conhece Emmanuel na sua propriedade de fala. Emmanuel, ele tem um texto enxuto, objetivo, direto. Ele não traria esse conceito se não fosse para nos instigar a perceber essa realidade, que é a realidade da questão feminina naquilo que ela propicia ao espírito de buscar essa conexão e essa sintonia. E o Emmanuel não está sozinho nessa questão, não. O Leon Denis, falando a respeito do assunto no livro No Invisível, olha só o que ele diz: encontram-se em ambos os sexos excelentes médiums, e a mulher, entretanto, que parecem outorgadas as mais belas faculdades psíquicas, no que se refere aos poderes íntimos, a intuição e a adivinhação, sempre foi ela superior ao homem, pela característica do feminino. Então, não é dizer que homens não sejam capazes, a gente sabe os grandes médiuns, os profetas e tudo mais, mas aí a gente observa que a condição feminina traz um diferencial, que a gente precisa compreender um pouco melhor. E exatamente isso que a gente vai trocar ideia aqui, mostrando como que a doutrina espírita resgatou isso e como ela colocou a mulher nessa pauta. Isso mesmo, Dalva. E antes de passar a palavra para a Rogéria, eu vou ler aqui um comentário de Rogério Coelho. Rogério diz o seguinte: em matéria de educação, o papel da mulher é superior ao do homem, afirmam os espíritos. Rogéria, você que vai abordar a educação do elemento feminino na obra de Ivone Amaral Pereira, é com você. O seu microfone. Acabei de descobrir isso. Eu vou começar falando a partir da fala das meninas aí, né? E é muito... Desculpa, só um parênteses aqui. Dona Lucia acabou de chegar aqui agora e ela é uma amiga muito querida que estuda exatamente sobre Ivone. Então chegou na hora certa, tá, Dona Lucia? Que a gente vai falar sobre que ela. Bom. Eu acho curioso e vou viajar um pouquinho, tá? Para vocês me perdoem.
O comentário, a fala da Ana, né, sobre a igualdade que a gente sabe que deve existir, já que nós somos espíritos em essência e ocupamos espaços, né, tanto de um lado quanto do outro. A questão que a Horaci comentou dos exemplos que o Evangelho traz para a gente no que diz respeito a esse espaço ocupado pela mulher e as dimensões em que esse espaço pode ser ocupado evangelizadamente, se a gente pode dizer assim. E essa questão levantada pela Dalva, né, que eu vou pegar, Dalva, no sentido da sensibilidade, eu acho que elas cabem muito bem com a proposta que eu tinha feito de início para a Verônica. Por que eu estou comentando isso? Nós somos espíritos e estamos, nós 5 aqui, numa experiência feminina nesta encarnação. Ao mesmo tempo, sabemos que para melhorar, né, para facilitar o nosso processo educativo nesta experiência, cada um de nós vem inserido dentro de determinado meio cultural específico. Isso significa que a gente vai ser regidos, né, por leis, por religiões, por costumes, por uma série de questões que interferem muito no modo como nós lidamos com essa experiência encarnatória que nós estamos tendo. Mas, ao mesmo tempo, me chama a atenção porque existem esses espaços nos quais somos colocados e que teremos que aprender com ele. Mas, antes de mais nada, nós estamos aqui para crescermos enquanto espíritos. Nós estamos aqui para aprendermos a desenvolver em toda a potencialidade possível todas as sementes, né, que trazemos em nós para que saímos daqui espíritos melhor sucedidos, espíritos vitoriosos. E quando eu propus para a Verônica da gente conversar um pouquinho sobre esse papel do elemento feminino, essa educação do elemento feminino na obra da Ivone do Amaral Pereira, é porque tem alguns fragmentos da história que a gente vai pincelando nos diversos livros que sempre me chamaram muita atenção. Um fato curioso foi uma vez na mocidade, quando estávamos conversando sobre Memórias do Suicídio de Estudos, e quando chegou, quem já leu o livro vai se lembrar que quando chegou naquela parte onde eles vão buscar casais aqui na Terra que aceitem receber esses espíritos através da reencarnação, mas eles estão buscando alguns que poderiam ressarcir débitos em função desse compromisso assumido. Tem um caso em que é mostrado uma jovem que estava envolvida com um homem, né, namorando um rapaz, mas que não levaria aquele romance adiante, e é dada a ela, né, numa conversa na espiritualidade, a possibilidade de aproveitar o problema que aconteceria na sua vida, mas como resgate também de problemas anteriores, recebendo um filho que viria em condições difíceis, já que era um suicida. E o que eu acho interessante trazer aqui não é necessariamente o comentário do livro, mas a reação de uma das jovens que estava com a gente na mocidade. Porque a fala dela foi: por que é a mulher que tem que receber isso? Por que a mulher vai ser penalizada e o homem não vai sofrer com nada daquilo que ele também fez junto? E nós sabemos da realidade e da verdade por trás dessa frase. Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos um desconhecimento real da nossa vivência enquanto espíritos, de saber que todas as nossas ações vão produzir reações, vão produzir consequências e que nós teremos que responder por essas consequências. Por que eu comecei com isso? Charles, o tempo inteiro, na vida de Ivone, na vida, não vou nem falar da médium, mas na vida do espírito enquanto Ivone, nessa encarnação, chamou a atenção dela para a necessidade de se educar enquanto espírito. E se formos buscar referências nos livros biográficos dela, né, eu lembro que me chamou muita atenção quando eu li no Drama da Bretanha, quando ele, enquanto irmão dela, na época, André de Guzmán, pede ao espírito obsessor que se afaste para que ele pudesse ter a chance de educá-la, porque, na verdade, ela não havia sido educada durante aquela existência. O que a gente está querendo dizer aqui e o que é a proposta do Charles, né? Porque ele vem fazendo esse trabalho de educação com a Ivone enquanto espírito, na verdade, desde o Nas Voragens do Pecado, desde aquele momento em que ele começa a acompanhá-la de mais perto nesse exercício que é um exercício de evangelização. E que muitas vezes, por ignorância nossa, a gente entende evangelização só como conhecer as questões do evangelho. Não, evangelização é tomar contato com todas as realidades e trazer isso para as nossas existências. E ele vai fazer esse tipo de exercício com ela.
Por quê? Quando ele encontra com ela, né, e a fala é mais clara no drama da Bretanha, quando ele encontra com ela, já uma jovem adolescente de 15 anos, que vivia segregada da sociedade por causa dos seus casos de obsessão frequentes, ele vai mostrar o quanto que era frágil, o quanto que era débil a educação que a sociedade dava para o elemento feminino. Porque a mulher ela era criada para quê? Para ser bem vista na corte ou para cumprir as suas obrigações dentro de casa, porque era o que a sociedade esperava dela, mas tudo bem, eu tenho que cumprir as minhas obrigações dentro de casa, por quê? Só porque me mandam ou porque faz parte de uma estrutura geral da qual eu faço parte e que eu tenho que responder também aos compromissos assumidos? Ah, tá, eu estou na sociedade, mas eu estou nessa sociedade aqui para quê? Simplesmente para ser um troféu que vão me mostrar no casamento? Ou para poder ser, desculpem o termo, mas é o que a gente escuta hoje, né? A menina ou a mulher mais gostosa dentro daquela sociedade, porque o apelo sexual ainda é muito grande. Então, eu quis trazer isso à baila, porque nós temos visto, e não é uma preocupação nova, tanto é que ele vem preocupado com a Ivone nesse sentido desde lá atrás, de que forma que nós estamos contribuindo para educar o elemento feminino enquanto um espírito que está atravessando aquela experiência encarnatória. Porque existe esse lado emotivo, sensível, que é característico nosso? Existe. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou crescendo ou eu estou me deixando perder em meio a essa profusão de sensações, essa profusão de emoções, tudo isso que está sendo trazido para mim diante da sociedade? Porque eu tenho direito de escolha, eu tenho direito de saber o que eu estou fazendo nessa vida, né? Então, assim, aí alguns, como é que são essas questões, né? Não é no sentido de... dividir experiências. A minha formação como professora é formação de arte de história, e eu cheguei a conseguir fazer depois mestrado e doutorado em história. E eu abandonei o cargo no Rio de Janeiro, porque na época, para mim, foi mais importante numa faculdade boa, que tinha estrutura boa de trabalho, porque eu vi que a minha filha, que na época estava com 8 anos de idade, estava precisando mais de mim do que a faculdade. E eu fui muito criticada por fazer essa escolha, porque como é que você deixa um cargo que te dá status para você se dedicar e ser mãe dentro de casa? E eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma colega de faculdade, e a gente teve filho mais ou menos na mesma época, um ano mais ou menos de diferença. E eu brinquei com ela falando que às vezes eu me sentia culpada por ter que estar na época, né? Era a condição que estava sendo apresentada, de naquela época ter que me dedicar a algumas questões profissionais e eu queria ter mais tempo para me dedicar a ela. Essa minha colega fez a escolha contrária, porque ela, como tinha condições, ela optou por ficar dentro de casa e deixar a profissão para um segundo momento. E a fala dela foi: Rogéria, eu me sinto mal e eu sou muito criticada por ter feito a escolha contrária que você fez. Porque eu escolhi deixar a profissão para depois, já que eu tinha essa condição econômica para me dedicar à minha filha. E muitas pessoas me veem de forma inferior por causa disso. E a gente conversou muito sobre essa situação. E aonde que chega, né? No ponto que chega. A gente tem que ter uma consciência muito clara de que, e um conhecimento muito claro de tudo aquilo que está sendo apresentado para mim nesta existência e das escolhas que eu estou fazendo no que se refere àquilo que eu posso escolher. Porque, na verdade, onde nós, dentro do seu espaço de vida, dentro da sua condição de existência, vai ter momentos que vai ter que fazer escolhas que vão ser iguais, que vão ser semelhantes, mas para eu, Rogéria, enquanto espírito, o que é mais significativo nesse momento? E por que a gente está fazendo essa pergunta? Se eu tenho essa consciência educada no sentido espiritual da coisa, do tipo, ter conhecimento de quais são as implicações dos meus compromissos nessa reencarnação e estar tranquila de que eu estou fazendo aquilo que me cabe, esse processo educativo encarnatório eu estou conseguindo fazer. Agora, se eu estou simplesmente sendo levada por aquilo que a sociedade espera de mim ou não, sem refletir com relação a tudo aquilo que me é apresentado, em algum momento, esse castelo que está sendo construído, ele vai se fragilizar. E é por isso que a gente buscou, né, essa referência do Charles e da Ivone, porque nós precisamos, de alguma forma, entendermos que se estamos mulheres nessa experiência, é porque temos coisas a aprender enquanto mulheres. Não no sentido para prestar satisfação aos outros ou para se mostrar dentro de uma determinada conjuntura, não. Porque enquanto espírito me foi dado essas ferramentas para evolução.
E aí é o que eu, pelo menos, comento muito com as minhas alunas, né? O que a gente está fazendo da nossa existência enquanto mulher nesse espaço de vida que a gente está conseguindo experimentar. Porque é muita coisa para aprender e, às vezes, a gente perde, deixa passar muitas experiências riquíssimas de aprendizado por não se conhecer, por não saber o que é em essência, por não saber o que eu vim fazer aqui, por não saber o que me espera depois da vida, por não saber quais são as relações que eu estou construindo e quais aquelas que me chegaram aparentemente prontas para me ajudar nesse processo de aprendizado. E a escolha foi porque nós temos chamado muita atenção disso, da necessidade de nos educarmos enquanto espíritos. No nosso caso específico, a educação do elemento feminino nessa experiência formatória que estamos atravessando. Corri demais, desculpa, eu tenho esse problema, tá? Mas era mais ou menos esse questionamento que eu tinha pensado para gente. Pensando nisso, eu estava pensando aqui, quando você falou o que viemos fazer aqui, nós estamos encarnados aqui para a perfeição, é isso? Então, eu acho que estando mulher ou não, essa é a nossa meta, e esse tem que ser o nosso foco. E, complementando o que Dalva falou, né, foi na solidão, no abandono, da humilhação, no clausuro matrimonial, que muitas de nós desenvolvemos a nossa condição feminina e as virtudes que adquirimos com isso. Ainda hoje, por eu já ser mais antiga que vocês, a gente vivencia dificuldades muito grandes ainda hoje na própria família. Criar filhos nossos de outras mães, ter a parte profissional, a doutrina dos espíritos que normalmente nos pega as nossas noites até 20 horas, 21 horas. Então, a gente tem que ter o foco. Eu estou aqui, eu sou mãe. Eu estou mãe agora. Eu estou esposa. Eu estou profissional. Agora eu não posso me perder num ponto e me distanciar do outro. Nós devemos conciliar tudo isso. Porque se eu pular algum ponto, nós que somos reencarnacionistas, eu vou ter que voltar e pegar de uma forma diferente aquilo que eu pulei. Então, eu acho que nós temos que ter esse foco. O meu foco é esse. A minha família é essa. Eu tenho os meus filhos, eu tenho o meu esposo, eu tenho o meu trabalho fora de casa, eu tenho a minha empresa, o que for. Mas eu tenho que ter o foco, que é a minha perfeição. E se eu pular alguma coisa, e nesses momentos a gente desenvolve a sensibilidade, desenvolve a nossa feminilidade, desenvolve o nosso jeito bonitinho, o nosso jeito de ser, a nossa meiguice, porque quem é que não ganha um ok com a linda meiguice que nós, mulheres, temos? Com as nossas palavras doces que nós temos. Então, eu tenho uma coisa a dizer a vocês, adoro estar mulher. Adoro estar mulher. Tomara que eu já tenha sido homens, nada contra. Que eu volte sempre mulher. Adoro. Adoro, eu digo sempre que gerar filhos, ou ter filhos de outras mães também para educar, que eu fui educada pela minha tia, pela orfandade, isso é maravilhoso. Educar, mostrar caminhos, ver o seu caminho, chegar aos 70 anos que eu estou chegando e falar assim, eu fiz o meu melhor naquilo que eu pude fazer. E se eu ainda não fiz, eu tenho tempo, que enquanto eu não fechar os olhos, eu tenho tempo de correr. Nós não podemos aposentar. Nós não aposentamos dentro de casa, então não podemos aposentar em nossas vidas. Os livros estão aí, as lives estão aí. Estar mulher é maravilhoso. Não podemos confundir essa feminilidade com coisas obscenas, com besteira, não. É ser feminina e estarmos mulheres, entendeu? Estarmos mulheres é maravilhoso. E tirar o chapéu em gratidão para todas essas mulheres que têm feito tantas coisas maravilhosas para nós durante todo esse tempo, dentro da doutrina dos espíritos ou fora da doutrina. Nós vamos lembrar de Agnes, a nossa Madre Teresa de Calcutá, olha só. Quantas vieram por aí? Eu conheci lá em Uberaba, responsável pela Aparecida, responsável pelo fogo selvagem, pelo hospital, e por aí vem. É maravilhoso. Parabéns a todas as mulheres. Pegando um pouquinho o gancho aqui da Rogéria, né? Porque muito oportuno quando ela trouxe duas questões. Primeiro, a questão da nossa rivalidade com o elemento masculino, vamos dizer assim, né? De certa forma,
Isso é uma questão, e a outra questão que ela trouxe das nossas idealizações, das nossas expectativas, né, de querer atender expectativas, às vezes alheias e às vezes próprias, né? E uma questão também relacionada aos próprios distrações que o mundo de hoje nos oferece, né? Que pode fazer com que a gente fuja desse nosso planejamento reencarnatório, do objetivo, por que a gente está aqui, né? O objetivo da reencarnação, né? Agora me fugiu qual é a questão do Livro dos Espíritos, mas em resumo, lá pelas 600 e algo, né? O resumo dela seria a gente alcançar a perfeição relativa, o máximo que é possível, e contribuir com a obra da criação, né? Resumindo, é para isso que a gente está aqui. Estejamos homens ou estejamos mulheres. E aí, às vezes, o mundo nos oferece tantas distrações, tanto nas redes sociais, que são fantásticas como elemento de evolução, e a gente tem muitas oportunidades, mas a gente pode se perder se a gente não fizer o trabalho de autoconhecimento. E aí, de novo, a doutrina espírita e a proposta do evangelho de reforma íntima, de autoconhecimento, que Joana de Ângeles tão bem, né? Joana de Cusa tão bem nos traz, né? Se a gente não se conhecer e não souber as nossas reais necessidades, não souber atendê-las, a gente pode cair fatalmente nas distrações e se deixar levar, né, por essas distrações. Às vezes, quantas de nós nos perdemos buscando padrões de beleza, por exemplo, né, irrealizáveis, né, e a gente esquece de buscar a beleza real, né, porque a gente sabe que as injunções da matéria, o nosso corpo físico vai sofrer, a matéria vai sofrer naturalmente, né, os processos de envelhecimento, né, e é isso que a gente quer, todo mundo quer viver o melhor, o mais tempo possível com saúde, e às vezes em busca disso, nós mulheres martirizamos o nosso corpo físico, né, martirizamos usando exercícios físicos em excesso, dietas malucas, né, de ocasião, cirurgias plásticas desnecessárias, porque a gente não pode dizer que se faz bem para a autoestima e se é algo que vem para melhorar ou se é algo necessário, é uma coisa. Agora, a gente submeter o nosso corpo saudável a uma questão que vai, de repente, gerar até o nosso desencarne, né, ou uma situação, a nossa desencarnação, né, ou uma situação de dificuldade maior, né, então a gente lembra, né, da sugestão do Evangelho, amai a vossa alma, né, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma, e que a perfeição não está nisso, na gente ficar se submetendo a tanta coisa, às vezes, que é mais na busca de atender expectativas que não são nossas, né? De se sentir amada, de se sentir acarinhada por faltas que a gente tem. Então, a gente tem a oportunidade de buscar isso dentro de nós, no alto amor, e no amor do Pai, né? Na caminhada do Evangelho, mas principalmente também no alto amor, porque quando a Rogéria trouxe o exemplo fantástico ali do Charles, e não são só esses os espíritos de suicidas, né, que retornam, mas toda oportunidade de reencarnação, e nós, como nós estamos aqui reencarnados, nós fomos imensamente amados para poder estar aqui. Então, aquele homem e aquela mulher que biologicamente ofereceram aquele material genético, né, para que aquele encontro, né, do espermatozoide com o óvulo pudesse acontecer, naquela hora ali, eles nos deram um sim bem grande, mesmo que depois eles não pudessem ficar, mesmo que depois, porque quando a gente está lá no mundo espiritual, o que a gente precisa, né? A gente só precisa de um corpo. A gente só precisa renascer. O negócio é o seguinte, eu quero uma oportunidade de estar lá e o resto é comigo. É assim que a gente pensa, mais ou menos assim, né? E aí o resto eu me viro.
Só que daí a gente chega aqui e o que que acontece? Aquele homem e aquela mulher se dispõem a nos oferecer esse elemento. E aí a gente fica assim, ah, não, mas eu não queria, não era bem assim, eu queria de outras pessoas. Eu queria outras condições de vida, então eu não vou fazer o que me cabe. E aí eu fico me lamentando e olhando para todas as faltas que supostamente eu fico enumerando, né? Então nós como mulheres, a gente tem, de repente, talvez até um compromisso um pouquinho maior nessa hora da maternidade, porque com a gente não é só o dar o elemento biológico, né, inicial, é um pouquinho mais depois o gestar, né, o parir, mas isso nos faz mais responsáveis, sim, nesse momento, e a gente não pode dizer que não. O ideal seria, que cada um pudesse assumir as suas próprias responsabilidades. Só que a gente não sabe da história de cada um. A gente não sabe a realidade espiritual que está por trás daquilo tudo que fez com que aquelas pessoas se encontrassem e não ficassem, ou que aquele encontro fosse uma violência, às vezes, né? Ou que aquelas relações fossem desequilibradas depois. A gente não sabe tudo que tem por trás. E aí, por não saber, a gente entra num julgamento terrível. E a gente esquece, de novo, a recomendação do Cristo do não julgar, né? Então, eu não sei por que isso está acontecendo. Eu não sei exatamente por que a vida está caminhando nesse sentido. Eu não sei por que essas pessoas estão fazendo isso. Mas eu sei que isso tudo, de alguma forma, está a serviço de algo muito maior, que eu não entendo, mas que faz parte, que se não fosse necessário, não estaria acontecendo. Que Deus é de infinita justiça e infinita bondade, então nada vai acontecer que não seja necessário para o meu crescimento. Às vezes é uma necessidade doída, a gente podia preferir não estar vivenciando isso naquele momento, né? Mas o dia que a gente conseguir transformar toda essa dor em força, ela vai ser aquilo que vai nos empurrar, né? Com a nossa evolução e ao melhor aproveitamento do nosso tempo aqui. Enquanto mulher, a gente precisa estar atento a essa realidade espiritual, a nossa realidade e as nossas responsabilidades, né? Também como geradoras de vida, mantenedoras da vida. Aí, Isso Ana, mesmo, Ana. Posso só completar aqui um pouquinho, Verônica? Certo, vamos lá, que nosso tempo corre. Eu sei. É que eu queria também pedir. Eu posso responder essa pergunta que a Fernanda colocou aqui no chat? Só para duas coisas. Aí, Ana, a gente vê também a necessidade, e é o autoconhecimento que a doutrina traz para a gente, né? Da necessidade da gente aprender a acolher o próximo, que é o exercício da indulgência na caridade, e, ao mesmo tempo, de aprender a se vigiar para poder descobrir aquilo que a gente precisa melhorar, né? Que faz parte exatamente dessa proposta consoladora da doutrina. Porque a Fernanda estava perguntando aqui por que há tanta competição no mundo feminino. Comenta que os homens são mais unidos, as mulheres ficam brigando o tempo inteiro e em parte. Eu vou responder, Fernanda, com base em parte do conhecimento que eu tenho externo, tá? Quando a gente vai estudar as questões antropológicas da sociedade, a gente percebe que durante a maior parte da história, a mulher ela sempre ficou, não vou dizer como um joguete, mas meio que flutuando, porque a possibilidade dela de ser bem-sucedida na vida, de ter uma boa condição na vida, dependia sempre da questão do casamento. Na maior parte das culturas, a gente vê isso muito presente. Então, o ser melhor, para ser mais desejado e para ter uma condição de vida um pouco mais segura, sempre perpassou as questões desse universo cultural feminino de uma forma muito, muito presente, muito forte. E acaba que, mesmo que se a gente for pensar de uma forma quase que arquetípica, né? Existe uma competição velada entre o meio feminino para saber quem é que vai ser melhor do que o outro ou não, quem é que vai ser mais desejado ou não, quem é que vai estar mais à frente. É como se, de certa forma, a gente se acostumasse na ideia de sermos um troféu, nesse campo das relações humanas, e para ser um troféu, tem que ser o troféu mais bonito, tem que ser o troféu melhor que se pode existir. E isso acaba fazendo com que também a gente entre no mecanismo de competição desnecessário, ilógico, irracional, e aí volto mais uma vez. Aí a gente vê
a necessidade dessa educação do ser. Porque quando a gente começa a entender o que nós somos dentro desse espaço, não tem mais necessidade de eu ficar competindo por elementos exteriores ou por elementos culturais que, na verdade, são sérios, na verdade, não trazem nada de mais significativo para a gente. Eu acho que nós estamos ainda muito preocupados em geral, com o que o outro vai oferecer, com o que o outro vai dar. A gente não aprendeu, eu aprendi até na orfandade, que nós temos que lutar para fazer o nosso melhor, sem se preocupar. Eu volto sempre a dizer, a gente não pode perder o foco. E isso, o foco é a perfeição, como nós falamos, como foi dito também. Então, se eu estou preocupada com o que o outro vai fazer, eu não vou conseguir fazer o meu melhor, vou querer imitar o outro. Infelizmente, nós aprendemos muito. Você vai ter que fazer, você vai ter que tirar a melhor nota, você vai ter que ser o melhor, você vai... Não, faça o seu melhor e ponto. Faça o seu melhor e ponto, porque existem profissionais de uma profissão que é pouco reconhecida e faz o melhor e passa a ser reconhecido pelo mundo pelo melhor que fez. Então, eu posso dizer por experiência própria, eu não tenho que eu tenho que pegar exemplos bons e não viver na sombra de fazer o que o outro fez melhor. E ver a minha aptidão. Qual é a minha aptidão? O que eu quero? Qual é o meu foco? O que eu quero fazer? É isso que eu vou fazer, independente da idade, é isso que eu vou fazer. Mas muitas vezes nós temos que escolher. E a grande maioria de nós aprendeu que o outro tem que guiar os nossos passos, que a mídia tem que guiar meus passos, que eu tenho que ter o modelo que a outra tem, que meu marido tem que ser melhor do que o marido da outra, tem que ser como o outro. A verdade é essa, que nós ainda não aprendemos que somos seres independentes, sozinhos e únicos, porque na hora que eu desencarnar, não vai ter ninguém melhor do que eu ou pior, o importante é que eu fiz. Eu posso ser sepultada de mãos dadas com aquele melhor do mundo e ele vai para o lugar dele, eu vou para o meu. Isso não tem como. Então, nós temos que entender que somos seres individuais. Todos nós temos um amor infinito do Pai. Por pior que eu seja, por pior que eu faça, por menos realizada que eu seja, Deus me ama. Então, acreditar nesse amor. Nós estamos na doutrina que nos fala isso, como foi dito, lá daquele Deus antropomórfico, chegamos no Deus que é um fluido cósmico universal, que preenche o universo, está aqui dentro de mim. É isso que nós temos que ensinar, a beleza de ser professora maravilhosa. Eu fui evangelizadora há muito tempo, é passar isso para as crianças, a importância que cada um tem. Não criticar, passar a importância a você, dar a ele a certeza de que ele pode ser o melhor naquilo que ele faz. Porque muitas vezes a grande maioria está preocupada, não, deixa do vai no vai. Vai no vai, a gente aprende isso. Vai, não vai, é nesse clausuro, nessa dependência, na orfandade, na dor, na perda, o quanto que a gente pode crescer nisso? Agora, se eu fico ali com os pés atolados no chão, aí isso tudo me puxando para baixo como uma âncora, eu não vou ver a vela do navio que está balançando para eu seguir viagem. E é isso que a gente tem que aprender com a doutrina dos espíritos. É isso que nós temos que entender, que ela veio nos libertar, que ela é o consolador prometido, que vem nos dizer que amanhã vai ser melhor. É a doutrina que vem acariciar o nosso coração na hora da perda, na hora da dúvida, na hora da angústia, na hora da pandemia. Vem acariciar o nosso coração e nos puxar para o alto. Agora, se eu ficar olhando o que o outro faz, eu não vou conseguir fazer nada melhor do que o outro faz. Eu fazer o meu melhor é o mais importante. Se você faz um arroz, faça um bom arroz. Se você faz o feijão, faça o melhor feijão do mundo. Se você está costurando, a melhor costura. Se você é professora, amo professoras. Se você é médica, o que for, faça o seu melhor e ponto. Mas sobressair por fazer o melhor. Acabou. Acabou. Isso mesmo, agora sim. Dalva, vamos nós, né? Vamos nós, que Dalva está tão caladinha. Então, eu estou usufruindo desse privilégio de estar com essas mulheres lindas aqui, que têm um conhecimento tão maravilhoso para compartilhar. E estou aqui meditando nessas questões da cultura mesmo. Nós somos fruto de uma cultura. A nossa cultura, todos nós conhecemos essas raízes, conhecemos a fonte desses impactos que toda mulher recebe desde que põe a porta aqui nessa vida, não é? E transitoriamente estamos nessa condição. Agora, eu penso assim, como a Horaci falou,
faça o seu melhor, porque outras mulheres em condições muito piores conseguiram fazer coisas extraordinárias. Eu estou aqui querendo, nesse momento, já que nós estamos falando da mulher, manifestar assim, uma gratidão extraordinária àquelas que, no tempo da codificação do Espiritismo, fizeram o seu melhor, porque eram mulheres numa condição pior do que a que nós temos hoje, numa cultura mais limitada ainda, um pensamento positivista. Deus foi sepultado, proclamar a Deus a razão, que era uma prostituta entronizada dentro da Catedral de Notre Dame. Nesse contexto dessa fermentação toda, a gente tem que lembrar que foi na casa de uma mulher que Allan Kardec tomou contato com as mesas girantes, a senhora Pleine Maison. Ela, né, nesse pioneirismo de observar um fenômeno extraordinário que todo mundo via como brincadeira, mas na casa dela, de repente, aquilo ficou sério. Então, essa senhora teve um papel preponderante nessa história. A gente não pode esquecer duas jovens, as jovens Boudin, Caroline e Julie Boudin. Foram essas duas, olha, 16 anos e 14 anos, elas foram médiums dos espíritos superiores que ditaram respostas à maioria das questões que estão no Livro dos Espíritos. A gente tem que manifestar essa gratidão, não é? Seres que ofereceram uma contribuição ímpar para que a gente tivesse hoje uma doutrina que nos permite o distanciamento dessa cultura em que somos forjados, porque quando a gente chega, a gente já recebe essa mensagem cultural. Se você não pudesse distanciar um pouco disso, olhar de uma perspectiva diferenciada, você não consegue sair do emaranhado. Então, a doutrina espírita consegue nos colocar nesse patamar, nessa perspectiva mais elevada de observação das coisas, para a gente entender essa dinâmica e observar a si mesmo dentro dela. Então, eu tenho que agradecer essas criaturas. Olha, a Aline Carlotti, com 20 anos apenas, ela fez toda a parte de intermediação da revisão dos textos do Livro dos Espíritos. Hermance de Foucault, com 14 anos, foi médium do grupo que se criou na casa de Allan Kardec, e ela tinha uma potencialidade tão extraordinária que o próprio codificador elogiou essa performance. A senhora Delane, que se desenvolveu nesse trabalho que ele realizou dentro da casa dele, e nós não podemos esquecer que essas pessoas todas se confrontaram com um preconceito muito grande na época delas. Então, foram mulheres, num período mais difícil, com uma limitação muito maior, chamadas a um trabalho de uma importância tão extraordinária e que não se negaram ao contributo. E eu destaco aqui, só para não monopolizar a fala, nesse momento, para todos nós que vivemos a experiência do casamento, a experiência interessante de Amélie Boudet, a Gabi. Amélie Gabriele Boudet, companheirona do codificador, e ele assim, explícito no agradecimento que ele faz a ela, porque sem a presença dela, em 14 anos apenas, ele não conseguiria desenvolver a obra que ele desenvolveu. Era muito trabalho e ela era secretária dele o tempo inteiro, coadjuvante nesse processo, incentivadora dele, e vestiu totalmente essa camisa do trabalho do espiritismo, e quando ele desencarnou, ela enfrentou a liderança desse processo, um período conturbado, qualquer um que lê a história do espiritismo sabe, um período conturbado, de inclusive sentar-se ela no banco dos réus, já idosa, por conta do processo dos espíritas, que foi um processo absurdo, movido contra o espiritismo, ainda uma reação muito forte da intolerância religiosa. Então, essas mulheres recebam aqui o meu abraço carinhoso e minha gratidão
E eu não poderia deixar de falar delas nesse momento que a gente está aqui, pensando no Dia Internacional da Mulher, que é amanhã, né? Somos mulheres espíritas e temos exemplos primorosos para a gente mirar. Isso mesmo, Dalva. Aí no nosso chat tem um comentário da Lucy, que ela disse que o maior compromisso dela dentro da doutrina espírita foi justamente no campo da mediunidade. E aí eu me recordo que você trouxe aí grandes exemplos, né? Já no início você tinha falado dessa sensibilidade, o papel da mulher, a contribuição da mulher dentro do movimento espírita no campo da mediunidade, né? Então, ela colocou esse comentário no chat muito condizente com a sua fala. E antes de conversar com vocês novamente, eu gostaria de pedir licença só para fazer aqui uma divulgação muito importante sobre a live solidária. A live solidária em prol da educação das crianças do terceiro milênio, que vai acontecer no dia 14 de março, às 13h30, e é uma realização da Escola Eurípides Bassanufo, lá em Sacramento, Minas Gerais. Pronto, então aí fica o convite para essa live solidária, reforçando, dia 14 de março, às 13h30, vocês viram lá, né, que tem, inclusive, número de conta para que as pessoas possam contribuir, e é em prol da educação das crianças do terceiro milênio, a realização da Escola Eurípides Bassanufo, em Sacramento, Minas Gerais. Então, eu retorno com as meninas, para que a gente possa ir caminhando, né? Já estamos aí caminhando para o finalzinho, passa tão rápido o tempo, mas vamos a uma pergunta para envolver todas, certo? Eu queria destacar uma pergunta mesmo, é da Simone, não sei se é essa que você vai colocar. É essa, estamos em sintonia. Simone, olha, pergunta... querida, lá do Movimento Espírita de Santa Catarina, amiga irmã do coração. Que bom, Ana. Então, a pergunta de Simone, cada uma vai responder, certo? Trazendo aí o seu conhecimento, a sua experiência. Então, Simone pergunta o seguinte: o que dizer para as mulheres que não vivem a experiência da maternidade, por opção ou não, que não casaram, que são transexuais, homossexuais, negras e que experimentam preconceito? É com vocês, meninas. Eu me lembro aqui do que Jesus fala com Maria Madalena. Senhor, o meu útero é seco, eu não posso ter filhos. Abrace os filhos das outras mães. Crie os filhos das outras mães. O importante para todos nós, independente da opção sexual, independente do sexo, é nos reconhecermos filhos de Deus e amados, imensamente amados por todos eles. Existe uma gama de coisas que podemos realizar independente de gerarmos filhos, independente de termos uma outra escolha, uma outra opção sexual. Eu tenho amigos queridos de todo momento, então o importante é sermos dignos dentro da nossa opção. É realmente reconhecermos a nossa filiação. Isso que é importante. Quando nós reconhecemos a nossa filiação divina, não tem como errar. Não tem como errar. Eu vivi o preconceito, como eu falei no início, de não poder estudar num colégio, de não poder frequentar a casa de coleguinhas, porque eu era filha de mãe solteira. Eu vivi isso. Imagine vocês, há 70 anos atrás não era fácil. E minha mãe disse para mim, Horaci, ela desencarnou, tinha 13 anos, você é uma princesa na minha vida. Enquanto a carruagem passa, não vou cumprimentar o resto, vocês sabem o que acontece. Então, é isso que nós temos que acreditar. Somos filhos de Deus e não perder essa identidade. Fazer jus ao DNA que trazemos de Deus dentro de nós. Aí seremos felizes aonde nós estivermos. Passei. Vamos lá, meninas. Ana? Eu diria, então, né, complementando o que a Horaci tão lindamente trouxe, né, com esse olhar que a sabedoria dos anos, né, a experiência de vida traz, que isso a gente precisa aprender a reconhecer, respeitar e reverenciar, né, que é algo muito importante. Eu diria a elas que nós somos espíritos, né, e a gente precisa se reconhecer como tal. E espíritos, filhos muito amados do Pai.
muito amados do Pai. Que cada uma dessas experiências, elas encerram oportunidades e desafios. Qual é o desafio da vivência feminina sem a maternidade? Tem seu desafio e tem suas responsabilidades, suas oportunidades também. É uma outra experiência. Ela não é melhor nem pior. Ela é apenas diferente. Qual é o desafio da vivência num corpo feminino transexual ou na vivência num corpo masculino transexual reconhecendo-se feminina, né? É uma experiência diferente, porque hoje nós excluímos o diferente. E o propósito da nossa proposta como filhos do Altíssimo, né? Filhos do Divino, filhos da criação, é que a gente aprenda a incluir. E a inclusão é a chave, né? Então a gente não pode excluir nada simplesmente porque é diferente. Então, qual é a proposta daquela experiência? Quais são os desafios? Porque a pessoa vivendo essa experiência, ela vai ter desafios que nós desconhecemos, né? Quem é heterossexual, quem está orientado de acordo com o seu sexo de nascimento, né? Ele vai ter outras experiências. O homossexual, qual é o desafio que a sociedade nos traz, né? A etnia africana, a pele negra, né? Ela traz outros desafios que nós, né? Eu hoje, né, estando mulher e estando branca, apesar de como espírito muito provavelmente todos nós já enfrentamos e já vivenciamos outras cores de pele, né? Mas hoje nos faltam elementos para a gente ter noção de todas as experiências, de todas as dores, de todas as oportunidades, de todos os dissabores que carregam a pessoa que está hoje na pele negra. Então, o olhar-se, o que está sendo pedido para mim, espírito imortal, neste momento, com profundo respeito e reconhecimento pelo meu ser imortal, pelas condições de vida em que eu estou, pela situação que a vida me oferece, né? E viver com dignidade, dentro do que é possível viver, né? Com alegria, porque a gente honra a vida quando a gente abraça ela com alegria. E quando a gente faz o que nos cabe, quando a gente é útil, quando a gente serve. O demais é uma questão de foro íntimo, da consciência de cada um. Muito respeito à minha condição e à condição do outro. Também, às vezes, né, quando a gente está vivendo uma experiência de ausência, a gente acaba assumindo bandeiras e lutando, e às vezes menosprezando o outro que é diferente de mim, né? Às vezes a gente percebe, né, até mesmo dentro da maternidade, uma certa rivalidade, as mães que amamentaram, as mães que não amamentaram, as mães da cesárea e as mães do parto normal, né? Aquelas brigas. Então, é um profundo respeito pelo que é e pelo que não pôde ser. Então, dentro de nós, a gente tem um campo de possibilidades nessa existência. E a gente precisa aprender a olhar todas com muito respeito e com assentimentos, condições na nossa vida. Que elas se amem, que essas mulheres se amem muito, para não ficar à mercê de implorar o amor alheio, né? Sabendo que o amor está dentro de nós, veio lá nessa nossa existência, já daquele sim inicial que a gente recebeu para reencarnar, e antes dela, o amor do momento da nossa criação, de todos os benfeitores amigos que nos amparam, que nenhum de nós está desamparado, que a gente tem, sim, condições de fazer o nosso melhor, o nosso caminho evolutivo. Então, eu gostaria de dizer que nós somos seres contingentes, estamos dentro de uma realidade que está dada,
são circunstâncias que estão dadas, cada um tem uma trajetória e, na verdade, se assimilamos bem a mensagem do Espiritismo, o que está dado na nossa trajetória é desafio para o nosso crescimento. E esse desafio pretende conduzir cada um a aquele desenvolvimento que é possível nesta encarnação. Nem tudo é possível desenvolver nesta etapa, mas o que for possível ampliar nessa etapa, principalmente em questão do nível de consciência, nós precisamos trabalhar nesse sentido, porque todos somos co-criadores. Por enquanto, em plano menor, mas destinados a ser co-criadores em plano maior. E as ferramentas didáticas da vida ainda são muito voltadas para esse sofrimento que nos tira da acomodação. Se nós estivermos muito confortáveis, nós não andamos, não progredimos. Então, vamos entender na circunstância que marca a vida de cada um, qual é o desafio para esse desenvolvimento que eu preciso fazer e que vai me colocar na condição de colher aquilo que é possível colher nesta etapa, para que na próxima a gente já aporte a esse mundo com possibilidades maiores na continuidade desse processo. Eu gostaria de lembrar aquelas pessoas que não têm, as mulheres que não têm experiência da maternidade, que quando a gente fala de cocriação em plano menor, esse aspecto de filhos é um aspecto, mas a criação não é só filhos. Existem muitas coisas que nós podemos criar usando os poderes da inteligência e da nossa sensibilidade. Aquilo que é marca forte da feminilidade nos enseja a produção de muitas obras que não são simplesmente filhos carnais. Nós podemos trabalhar obras de arte, literatura, obras sociais, nós podemos trabalhar as obras na intimidade do relacionamento doméstico, como mediadoras de conflitos que estão tão presentes nesse domínio. Então, todos nós temos esses atributos, nós só precisamos realmente escolher esse caminho que vai nos conduzir a possibilidade de retornarmos ao mundo espiritual sem ter que lamentar o tempo que foi perdido aqui. O tempo, ele é renovado depois em outra oportunidade, mas esse tempo aqui não vai voltar. Então, olha a condição que você está, olha as circunstâncias, olha as oportunidades e veja a dificuldade como um desafio ao desenvolvimento e afloramento daquilo de belo, de intuitivo, de sensível que já está dentro de você. E isso aí vai te fazer chegar ao momento que seja possível entregar esse produto com a alegria de ter contribuído de alguma forma para que esse mundo ficasse um pouquinho melhor. Isso mesmo, Dalva. Agora é com você, Rogéria. Eu estou ouvindo as falas, né? E eu vou pedir licença, Simone, para ficar com o início e o finalzinho da fala dela, da pergunta dela, né? Que não vivem a experiência da maternidade por opção ou não. Porque quando é por opção, ainda fica um pouco mais fácil, porque a gente sabe que é uma escolha nossa, e aí a gente vai responder, né? Não no sentido de certo ou errado, tá, Simone? Não estou falando nesse sentido, não. Mas do tipo assim, a escolha é minha, eu estou escolhendo o que eu não quero, vai ter gente falando, mas eu estou consciente de que é o que eu não quero. Agora, quando existe a vontade e existe a impossibilidade, aí a gente cai nos casos que a gente sabe, né, de provações ou de expiações. E aí, vocês me desculpem, eu vou voltar novamente na Ivone, porque ela fala que tinha sido avisada desde o início da encarnação dela, tanto pelo Charles quanto pelo Dr. Bezerra de Menezes, que o casamento não estava no planejamento encarnatório dela. E ela fala brincando que ela bem que tentou, mas que ela insistiu, mas não teve jeito. Ela ainda fala que foi motivo de preocupação deles, porque ela insistiu na ideia até que ela entendeu que não fazia parte do planejamento encarnatório. Mas, ao mesmo tempo, ela fala uma coisa que eu acho que fica como
sugestão para todos nós, independente de homens ou mulheres nesta experiência, né? Que ela fala que desde cedo o pai dela deu para ela os 2 presentes que foram os grandes companheiros de toda a sua existência. Quando ela estava com 12 anos de idade, ela ganhou de presente do pai o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente precisa lembrar que o Evangelho segundo o Espiritismo é um código de conduta moral, né? É a interpretação das máximas do Evangelho à luz do Espiritismo, mas é um código de conduta moral. Então, que nós possamos também fazer o exercício de, quando a dor estiver muito grande e não tiver nenhum ombro disponível para ajudar a gente a sustentar aquela dificuldade, que a gente possa exercitar ou construir em nós espaços de conversa com a espiritualidade, né? Para que aquelas mensagens talvez possam chegar, para que o consolo chegue, que o amparo chegue em algum momento. E principalmente porque o sofrimento não vai durar para sempre. A dificuldade não vai ser para sempre. São exercícios que nós fazemos, são experiências que precisamos enfrentar com um determinado objetivo, que cada uma de nós, estudando, pesquisando, refletindo, vai conseguir descobrir as causas do porquê que estamos passando por tudo aquilo, mas são transitórios. O que é perene na nossa existência é aquilo que construímos em nós, as virtudes que trazemos em nós, as bênçãos que conseguimos construir nos nossos caminhos, e é para isso que nós estamos aqui, para aprendermos a fazer sempre de nós espíritos melhores ao sairmos daqui do que estávamos quando aqui entramos. E sabedores de que a misericórdia divina está sempre nos amparando e nos cercando em todos os momentos da nossa existência. Como diz um amigo nosso ali para cima no chat, pegando o gancho só para pirraçar um pouquinho, com muitas chances de vencer muito, porque viemos mulheres e temos um bocado de chance de vencer bastante, né? Mas, brincadeiras à parte, nós sabemos das condições específicas, né? Tanto de um espaço quanto do outro, das chances de crescimento, tanto no sentido mais introspectivo quanto no sentido mais externo, mas estamos aqui todos em exercícios de crescimento. Quando não conseguimos ainda o colo, o amparo que a gente precisa, que a gente possa se conscientizar de que não estamos sozinhos e que a misericórdia divina está conosco o tempo inteiro. Isso mesmo, Rogéria. Meninas, chegamos ao fim. Mas nós estamos muito agradecidos pela tarde de hoje com vocês. Foi uma tarde maravilhosa. Todos aqui no chat parabenizando. O Luiz Carlos desejando aqui um feliz Dia das Mulheres para nós, para aquelas que contribuem com o movimento espírita pelo mundo. Então, parabéns a todas as mulheres, parabéns a vocês pelas experiências trocadas na tarde de hoje, por tanto conhecimento, tanta sabedoria. E eu gostaria, de forma bem rapidinha, que Ana, Dalva, Horaci, Rogéria pudessem fazer suas considerações finais e se despedir do público. Vamos lá, Ana. Quero agradecer a oportunidade de estar dividindo a tela com essas mulheres tão especiais, né? Estudiosas da doutrina e aprendizes do mestre, né? E também, nesse momento, eu gostaria de deixar um abraço, né? Com muito carinho e com muita reverência a todas as mulheres que hoje estão trabalhando na área de saúde, enfrentando esse momento difícil do nosso mundo, né? Seja aqui no Brasil, seja em outros cantos do mundo. Eu estou aqui do ladinho do Uruguai, né? Só atravessar uma rua e eu estou no Uruguai. Então, eu gostaria de deixar esse abraço carinhoso a essas mulheres que têm enfrentado situações difíceis com coragem, com dignidade, cumprindo seu propósito evolutivo, né? Cumprindo a sua missão. E, ao mesmo tempo, também enfrentando tanta dor, coisas que a gente desconhece. Então, mais uma vez, meninas, muito obrigada, aprendi muito com todas, estou muito honrada de estar aqui. E um beijo no coração de cada uma de vocês e de cada um que está nos ouvindo, nos escutando, nos vendo aí pelas telinhas da internet. Isso mesmo, obrigada, Ana. Dalva, obrigada, é com você, suas considerações finais. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto poético de Leopoldo Machado sobre a mulher. Gostariam desse encerramento? Vamos lá. Diz o Leopoldo assim: mulher, tu que abrigas em teu seio a vida, tesouro oculto teu ser encerra.
benfeitora, és tantas vezes esquecida. Estranho encanto meu ser invade ao cantar-te a sublime existência. A luz que acendes em torno dos teus passos, esparzindo aromas de emoção tão pura, aquece o peito dorido a quantos somente a aridez sorvem em desventura. Amiga, mãe, companheira, irmã querida, seu trigo a fartar a mesa da orfandade, com o pão da vida, o pão do amor às almas famintas de eternidade. Se é a fonte cristalina e pura, jorra a água viva da caridade, que ama, esquece e perdoa, fazendo florescer os campos ressequidos do coração que clama em soledade. Visteja em ti a possibilidade de renovação das formas, ser também a geradora da renovação do amor, novas forças em teu ser dormitam, na expectativa do alento do teu querer, para criar em toda a nossa lida a vitória ansiada, perseguida, do eterno, do imperecível, a vitória da vida. Leopoldo Machado, para cada mulher que nos ouve e para o lado feminino dos homens que também nos ouve nesse momento. Gratidão imensa pela oportunidade. Um beijo a todos. Um beijo, Dalva, lindo. Horaci, para a gente se despedir. Eu quero pedir desculpa pelo tirar e colocar os óculos, é porque fiz a operação de cataratas, e tem pouco tempo. E para me despedir, eu quero ler a questão 817. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Não, resposta. Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Deus criou a todos nós para sermos felizes, independentes. Amanhã estamos lembrando das mulheres, mas independente de mulher ou homem, homossexual ou transexual, o importante é isso, que sejamos felizes. Ele nos criou para o progresso, ele nos criou para a felicidade, para o bem e para a alegria. Tudo que acontece contrário a isso vai passar. Um dia, com certeza, seremos todos felizes. E é para isso que fomos criados. A idade nos faz ver isso. E as coisas que nos faz sofrer, passam. Confiem nisso. Tudo passa. Como diz Maria a Chico Xavier, só não passa o amor de Deus por todos nós. Então, confie nessa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que nos criou para a felicidade, para a paz e para a alegria. Feliz Dia da Mulher. Que sejamos todos dignos de estarmos aqui num corpo físico de homem ou de mulher. Que sejamos todos felizes. Muito obrigada pela oportunidade. E muito obrigada por ter conhecido vocês. Se quiserem me ver, venham numa cidade linda que eu moro, Cabo Frio. E aqui, ó, seremos felizes por algumas horas, por alguns dias. Beijo para todos. Beijo, Horaci. Rogéria, para a gente se despedir. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, conhecendo as meninas. Foi uma tarde muito agradável. Agradecer a bênção que é a doutrina nas nossas vidas, a oportunidade de conhecermos as experiências do Cristo sob esse novo olhar que a doutrina tem nos apresentado. E eu queria pedir desculpa, Verônica, mas eu queria só fazer propaganda. Nós temos um canal no YouTube onde a gente está fazendo estudo de duas mulheres. A gente tem às quintas-feiras o estudo da obra da Ivone do Amaral Pereira, que é Memórias do Suicida, e na sexta-feira da Amélia Rodrigues, que estamos no Luz do Mundo. Quem quiser conhecer e acompanhar um pouquinho essas experiências femininas de outra forma, serão sempre muito bem-vindos. Muito obrigada a todos. Que tenhamos um dia muito feliz amanhã e em todos os outros dias, construindo, né, uma vida melhor para a humanidade inteira, naquilo que for possível para cada um de nós. Que assim seja, Rogéria. Um beijo, meninas. Foi um prazer conhecê-las. Gratidão, um grande abraço para vocês. Tchau. Tchau. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco na tarde de hoje, participando, assistindo a esta live maravilhosa. E eu quero agradecer mais uma vez aos nossos parceiros nesta transmissão, a Web Rádio Amigo Espiritual, na pessoa de nosso querido André. Um grande abraço, André. A Associação Espírita José Ferreira de Moraes, no Rio Grande do Sul, a TV7 na Paraíba,
Espiritize Bahia, Rádio Portal da Luz, Mato Grosso do Sul, TV Espírita Nosso Lar, Vitória da Conquista, Bahia, Estação Dama da Caridade, Benedita Fernandes, em São Paulo, e ao nosso querido Orson Peter Carrara, também de São Paulo, e que ele nos avisou no chat, amanhã, às 9h30 da manhã, teremos a segunda parte deste encontro, falando então sobre a mulher, o espiritismo, o evangelho. Né? Amanhã, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, todos estão convidados, às 9h30 da manhã, dando continuidade a esse encontro com outras convidadas. Vai ser muito especial também. E então eu gostaria de encerrar, mais uma vez, lembrando a todos da live solidária que será realizada no dia 14 de março. Vamos encerrar com essa arte da live solidária. Um grande abraço a todos e que Jesus os abençoe.